TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, acompanhe os destaques do programa de hoje. O Ceará cedia programa Defensoria Sem Fronteiras, que visa analisar processos de presos provisórios no estado. MPCE lança projeto para aperfeiçoar política de atenção ao idoso nos municípios cearenses. Conheça a Previdência Complementar da OAB-Prev, principais destaques do judiciário brasileiro, agora aqui no programa Mundo Jurídico. Ceará cedia programa Defensoria Sem Fronteiras, que visa analisar processos de presos provisórios no estado. 90 defensores públicos de 24 estados da federação estarão analisando processos de 11 mil pessoas reclusas nas unidades prisionais da região metropolitana de Fortaleza. A ação faz parte da 12ª edição do programa Defensoria Sem Fronteiras, um esforço concentrado que visa garantir o acesso à justiça. O objetivo é que a gente possa analisar a questão jurídica processual de 11 mil internos do sistema penitenciário, sistematizar esses dados, saber efetivamente qual é o motivo da prisão, quais são as situações jurídicas processuais e prestar essa assistência jurídica para poder averiguar a situação de cada uma dessas pessoas que estão dentro do sistema penitenciário hoje e, claro, poder sistematizar e saber se essas pessoas efetivamente têm direito a algum benefício que não foi pleiteado ou se tem alguma progressão de regime que teriam direitos, se já teria algum direito que nós não, como Defensoria, ainda não pleiteamos. O Ceará foi escolhido por ter um alto índice de encarceramento e superlotação das unidades. Dados da Secretaria da Justiça e Cidadania indicam que 66% da população prisional é composta de presos provisórios. E por isso a força-tarefa, na opinião da titular da pasta, Socorro França, é relevante. No momento em que a Defensoria ela faz esse levantamento, ela busca, como diz, sem fronteiras mesmo, ela busca fazer esse trabalho, notadamente nós vamos diminuir o número desse peso provisório, a eficiência ela vai se tornar cada vez maior no sentido de que eles sejam julgados, mas ao lado disso eu gostaria também de acrescentar que o próprio Poder Judiciário do Estado do Ceará já tem um trabalho muito importante denominado MASP, que é um movimento de ajuda ao sistema penitenciário, onde ele consegue levantar quantos processos tem aquele réu e julgá-los todos de uma vez só. Isso para minimizar a questão de ser um preso provisório. A vice-governadora do Ceará, Isolda Sela, visitou a infraestrutura, que foi montada no Centro de Eventos do Ceará, e comentou sobre os esforços da gestão para desafogar o sistema prisional do estado. É uma ação solidária, é uma ação, como o próprio nome diz, sem fronteiras, que dá um repuxo ali, muito bem-vindo na atualização de processos de pessoas que estão no sistema prisional e que precisa, óbvio, ter o suporte local na sequência para que ela tenha a efetividade, a eficácia desejada. Ela precisa ter, na sequência, ali, a retaguarda e o suporte dos outros órgãos do sistema de justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e da própria Secretaria de Justiça. E eu acho que nisso nós temos também um terreno aqui bem propício, bem fértil, porque há uma boa integração e um sentido de compromisso de todos esses com a melhoria e com, pouco a pouco, essa reordenação do sistema. O sistema notarial e registral é formado pelas serventias extrajudiciais, popularmente tratadas como cartórios. A Lei 8.935 de 94, Lei dos Notários e Registradores, regula o artigo 236 da Constituição Federal, entre outros temas. E a Lei 6.015 de 73, Lei dos Registros Públicos, cuida da parte da atividade ligada aos registros e normas gerais. E para conhecer um pouco mais esse sistema, nós recebemos agora em nosso estúdio o doutorando em Direito Civil pela Universidade de Coimbra, em Portugal, Dr. Bruno Felisberto. Dr. Bruno, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. O prazer é meu. Dr. Bruno, essa área do direito notarial ainda é uma área com muita desinformação, pouco conhecimento. Não só por parte da sociedade, de um modo geral, mas também por parte de corretores de imóveis, engenheiros e até mesmo advogados. Eu gostaria inicialmente que o senhor explicasse o que é o direito notarial e registral.
Bom, primeiro vou reforçar aqui o agradecimento porque é riquíssima essa oportunidade de poder trazer para o maior número possível de pessoas mais informação sobre essa área que ainda é tão pouco desconhecida, seja pela população em geral, claro, seja pelos próprios profissionais e operadores do direito, né? Bom, é impossível a vida de qualquer pessoa não passar pelos cartórios, né? Os cartórios contam a nossa vida, tanto pessoal como patrimonial. Então, o direito notarial e registral, ele está basicamente adstrito a tudo isso, né? É no cartório que a gente conta a nossa história de que nasceu, é no cartório que a gente casa, é no cartório que a gente também registra o dia mais triste da vida de qualquer pessoa, que é o óbito, né? Então, é no cartório que se conta toda a publicidade sobre o patrimônio imobiliário, né? Sobre as questões de regularização fundiária, enfim, é pelos cartórios que passa tudo isso, né? Os cartórios instrumentalizam muito da vida em sociedade, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas, né? Existe uma pecha muito negativa, uma ideia muito antiga sobre os cartórios que remonta ainda a épocas de império. Esse quadro é completamente distinto hoje em dia. A Constituição de 88, ela normatizou e disciplinou de forma muito mais interessante essa área, né? Retirando de um modelo antigo os cartórios e trazendo para uma atualidade que hoje representa um cenário muito mais positivo. E nós tivemos, então, a gente pode dizer que teve um grande avanço da Constituição de 88 para cá no que diz respeito ao direito notarial. Teve um grande avanço, claro que mesmo depois da Constituição de 88 ainda tivemos situações de transição que ainda remontavam a um passado recente, mas hoje o que se deseja é que chegue à sociedade que já teve a oportunidade de passar, ou mesmo a parte da população que ainda não teve parte de conhecer de forma correta os cartórios, é que chegue a eles a informação de que os cartórios não têm absolutamente nada a ver com aquele passado, infelizmente não tão distante, né? Mas que hoje representam um setor da sociedade que, muito ao contrário do que se pensa, visa desburocratizar e não o contrário. Mesmo com todo esse avanço, qual a análise que o senhor faz, qual a comparação que o senhor faria do Brasil relacionado ao direito notarial em relação a outros países? O Brasil avança bastante a passos largos porque segue uma tendência mundial muito interessante. Que tendência seria essa? A tendência do desafogamento do judiciário, né? O próprio ex-ministro Joaquim Barbosa, num dos seus julgados no STF, falou claramente que os cartorários, né, os tabeliães e registradores, são colaboradores do judiciário e assim devem ser entendidos e utilizados mesmo, né? E tem sido. O judiciário, principalmente através de suas corregedorias e do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tem normatizado bastante, de uns anos para cá, tem normatizado cada vez mais sobre a atividade notarial registral e muita dessa normatização é no sentido de desafogar o judiciário. E os notários registradores têm feito um papel excelente nesse aspecto. Doutor Bruno, os cartórios, eles têm uma pecha muito grande de que são burocráticos e lentos. Uhum. Mas, dentro dessa perspectiva que o senhor falou, que a gente tem avançado bastante, né, tem utilizado práticas, inclusive, de outros países, uma pesquisa recente, uma pesquisa de 2015 do Instituto Datafolha, apontou o cartório como a instituição mais confiável, né? Então, eu gostaria que o senhor analisasse essa pesquisa, o resultado dessa pesquisa. Essa pesquisa foi bem interessante porque ela não foi só em comparação a instituições públicas, mas entre instituições públicas e privadas. Você vê, é uma pesquisa extremamente recente, ela data de apenas 3 anos, né? E eu tive acesso a essa pesquisa e nessa pesquisa mostra que o cartório foi apontado pela sociedade como uma instituição de mais confiança, né? E quando comparado apenas com instituições do setor público, esteve bem mais à frente, né, do que todo o restante. Por que se deve isso? Para você ter uma ideia do papel importante que os notários registradores representam, vamos falar de uma lei que esse ano está completando 11 anos, uma lei extremamente nova, né? A lei que trata dos divórcios, dos inventários e das partilhas extrajudiciais. Você imagine que de 2007 para cá, desde a criação dessa lei, nada menos do que 2 milhões de processos não foram para o judiciário. Né? Isso é um número
altíssimo, é um número considerável que a maior Muito parte relevante. da população não tem acesso, né, a esse número. Nós temos hoje outros tantos tipos de procedimentos que podem passar pelos cartórios, não só podem como devem, né, e para que possam passar pelos cartórios, tem que se gerar mais informação. Claro. Então, acho que ainda falta um pouco de diálogo, né, acho que é importante promover o diálogo entre a sociedade e os cartórios, seja via corregedoria, seja via os próprios cartórios, para que as pessoas tenham cada vez mais informação e saibam todo tipo de acesso que podem ter com as serventias extrajudiciais. Doutor Bruno, o Judiciário ultimamente ele tem legislado, acaba legislando no que diz respeito ao direito notarial. Sim. Quais são os pontos positivos e negativos dessa atuação do Poder Judiciário? Eu gostaria que o senhor respondesse logo após um breve intervalo. Tá bom. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o doutorando em Direito Civil pela Universidade de Coimbra, em Portugal, doutor Bruno Felisberto. Doutor Bruno, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre essa atuação reiterada do Poder Judiciário. Ele tem legislado muito no que diz respeito ao direito notarial. Na sua visão, quais são os aspectos positivos e negativos dessa atuação? Bom, não é que existe uma proibição do judiciário legislar, muito pelo contrário, o próprio direito administrativo trata isso como sendo uma função atípica, né? Ora a gente tem o judiciário legislando, ora a gente tem o legislativo julgando e o próprio executivo legislando, enfim, são funções atípicas a cada um dos três poderes. Mas o que se nota é que de uns anos para cá, o judiciário tem sentido uma necessidade muito mais forte de legislar sobre essa área. Os pontos positivos são inúmeros, né? Principalmente nesses que eu comecei a enumerar, né? Ou seja, cada vez se pretende mais desafogar e efetivamente se desafoga o judiciário quando se passa pelas serventias extrajudiciais. Veja-se a própria questão dos inventários e partilhas. Você tem questões extremamente sensíveis, como as retificações de registro civil, ou seja, sejam elas de nascimento, casamento, óbito, ou seja, erros simples que poderiam ser facilmente sanados ali diretamente nas serventias, às vezes precisavam de forma extrajudicial, precisavam às vezes de anos no judiciário até que se chegasse a um desfecho, né? Hoje você tem questões até muito mais sensíveis sendo tratadas diretamente no âmbito do extrajudicial, como, por exemplo, o provimento 73, agora de 2018, que tem dias, né, acabou de sair do CNJ, que disciplina a possibilidade das pessoas transexuais modificarem o seu nome diretamente na serventia, né, diretamente no cartório onde está registrado o seu registro de nascimento, onde está feito o seu registro de nascimento, sem que tenha precisado passar por um processo judicial ou mesmo por uma cirurgia de transgenitalização. Então, isso é um avanço enorme, desburocratiza demais, né? Nós temos outros tantos exemplos, a própria usucapião extrajudicial, que é uma figura nova né? no nosso direito brasileiro. Eu dei aí exemplos de modificações legislativas que partiram do próprio legislativo, mas, desculpa, a usucapião extrajudicial sim e a retificação do registro civil sim, mas o CNJ entrou mais especificamente no âmbito dessa retificação de registro civil para as pessoas transexuais. Então isso é um avanço enorme e através do próprio judiciário legislando. Qual seria o ponto negativo disso? Eu vejo que um dos pontos negativos que existe nisso é que quando essa legislação não vem de cima, ou seja, no caso seria do próprio CNJ, mas sim das próprias corregedorias, você tem uma falta de padronização no âmbito nacional. Então isso às vezes fica esquisito para o utente, que ao chegar num cartório de um estado,
pode ver que determinada situação é padronizada e é normatizada para aquele estado, ou seja, viabilizando a possibilidade daquela operação naquele estado, mas às vezes no estado vizinho aquilo não representa a mesma situação, Entendi. ou seja, não pode. Então isso é esquisito, isso gera uma confusão na cabeça do utente, e isso é coisa que não existe em outros países, né? Porque procura-se padronizar um sistema para todo o âmbito nacional, e nós aqui no Brasil, infelizmente, ainda temos essas divergências. Mas eu acho que a gente caminha a bons passos para deixar a atividade notarial e registral com cada vez mais força, essa força significando e representando um auxílio expressivo ao judiciário, principalmente a questão do seu desafogamento, mas, em primeiro lugar, a própria sociedade, porque é a este ente que nós temos que servir. Doutor Bruno, o novo CPC, o Código de Processo Civil de 2015, ele estimula bastante a utilização dos meios alternativos de solução de conflitos, ou métodos adequados de solução de conflitos, seja ele conciliação, mediação ou arbitragem. Como é que está essa realidade hoje no âmbito dos cartórios? A conciliação e a mediação são procedimentos que devem, seja no Brasil, seja em qualquer outro país, devem ser estimulados, porque é mais uma via de desafogamento judiciário e é mais uma via que propicia a satisfação da pretensão daquelas pessoas que buscaram um terceiro para interferir sobre a questão delas, né? Então, nós não temos isso ainda muito forte no Brasil. Nós ainda somos um país culturalmente litigioso. Dados de 2015 do CNJ nos noticiam que não menos do que 100 milhões de processos tramitam no judiciário, ou seja, nós temos uma média aí de mais ou menos um processo para cada 2 habitantes. Isso é um absurdo, isso é inimaginável, você querer que com a estrutura do judiciário que nós temos, isso ande, isso não vai andar, né? Então, enquanto nós não criarmos uma cultura de conciliação, de mediação e da antilitigiosidade, nós não conseguiremos isso. Uma das modificações expressivas agora chegadas através do provimento de março, agora do CNJ, o 67, é possibilitar que as serventias extrajudiciais tenham dentro um setor específico para conciliação e mediação, né? Isso é um instrumento tanto para a sociedade como para os advogados. Isso deve ser estimulado para que nós sejamos mais conciliadores e menos litigantes. Com certeza. Doutor Bruno, qual a tendência, o que é que o senhor acredita? Para onde caminha o direito notarial e registral? Eu acho que o direito notarial e registral caminha cada vez mais para andar de braços dados, não só com o judiciário, mas principalmente com a sociedade, que, como eu disse, é a primeira entidade com quem se deve preocupar e servir. Caminha cada vez mais para a área da modernização, da desburocratização, muito ao contrário do que se pensa. E aqui eu reforço um pedido, quase que um clamor, para que se dialogue mais sobre essa matéria, para que a sociedade e os profissionais envolvidos tenham cada vez mais conhecimento sobre essa matéria, porque o conhecimento gera justamente essa falta de medo, né? E retira de nós os preconceitos existentes. Então, acho que caminha sim para que seja um braço cada vez mais forte do desafogamento do judiciário e um braço para que cada vez mais seja cada vez mais célere a resolução de problemas na sociedade. É o que se espera. Doutor Bruno, infelizmente o tempo voou e nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade. Essa oportunidade é única, inclusive acho vanguardista, e agradeço imensamente por isso, né, por você ter me dado esse espaço aqui para que tantos profissionais envolvidos na dinâmica e no dia a dia cartorário, muito bem como a sociedade, possam cada vez mais saber sobre essa área, possam cada vez mais considerar válido o acesso aos cartórios e que lá depositem sempre que possível a resolução dos seus problemas. Com certeza. Obrigado. Muito obrigado. Ivelise Maia. Um encontro da Frente Parlamentar em Defesa da Cidadania das Pessoas em Situação de Rua, com a presença da vereadora Larissa Gaspar e representantes do Ministério Público. Acompanhe. O encontro aconteceu no auditório das Promotorias de Justiça Cíveis.
A Frente Parlamentar debateu com representantes do Ministério Público sobre o apoio a pessoas em situação de rua. A remoção das famílias foi um dos temas discutidos. No primeiro momento, se pensou em criar uma rede para evitar essas remoções. Mas essas remoções devem sim ocorrer, mas só que destinando essas pessoas para unidades habitacionais. Não adianta a gente tão somente alterar o local público que está sendo ocupado. Ou seja, transferir da Praça do Ferreiro para outra praça que não tenha tanta visibilidade, né, e que não soe tão questionador para as pessoas. O debate é resultado do trabalho da Frente Parlamentar em Defesa da Cidadania das Pessoas em Situação de Rua, presidida pela vereadora Larissa Gaspar. Segundo o último censo realizado em 2014, são aproximadamente 1.718 moradores de rua na capital. A gente tem também apresentado algumas iniciativas na casa para promover os direitos das pessoas em situação de rua, como, por exemplo, a alteração da lei de locação social, né, prevendo maior quantitativo de aluguéis sociais, inserindo a Secretaria de Direitos Humanos como ordenadora de despesa. Destinamos emendas para que seja construída a modalidade do programa Minha Casa Minha Vida voltado para as pessoas em situação de rua também. Apresentamos vários requerimentos à Prefeitura no sentido de implantar banheiros químicos nos principais pontos, Praça do Ferreira, Praça José de Alencar, entre outros, né? E temos monitorado constantemente também o trabalho da Secretaria de Direitos Humanos, que é a secretaria responsável por implementar políticas públicas para as pessoas em situação de rua. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar através dos extratos a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios do advogado OAB Prev Ceará. Nós recebemos agora em nosso estúdio o advogado Fábio Timbó, secretário-geral adjunto da OAB Ceará, que vem falar sobre a nova sede da OAB Ceará. Antes de entrevistá-lo, nós vamos assistir agora um vídeo sobre a nova sede. Estamos entregando aos advogados e advogadas cearenses o maior equipamento voltado à advocacia do nosso estado. A nova sede da OAB funcionará como uma verdadeira central cívica destinada à sociedade e à advocacia. Nela, acolheremos muitas gerações de abnegados colegas, ofertando-lhes de forma centralizada serviços, atendimentos e capacitação, que facilitarão o exercício digno e pleno da advocacia. São mais de 7.000 metros quadrados de área construída, subsolo, 250 vagas, 2 amplos auditórios, biblioteca e salas de aula. Para além de uma belíssima estrutura física, a nova sede constitui um reconhecimento e uma homenagem à qualidade da advocacia exercida no Ceará, que continua sendo uma das mais admiradas do Brasil. Na condição de diretor responsável pela obra, orgulho-me de ter contribuído para a concretização deste sonho coletivo, que só se tornou realidade graças à enorme contribuição da advocacia cearense. Sonho que se sonha junto é mais fácil de realizar. Como vocês viram aí no vídeo, a nova sede da OAB Ceará, que é uma obra que vai marcar a história da OAB Ceará. É uma obra que vai servir para os próximos 50 anos. Nós conversamos agora para saber um pouco da história dessa obra com o secretário-geral adjunto da OAB Ceará, doutor Fábio Timbó. Doutor Fábio, é um prazer tê-lo aqui no nosso Prazer estúdio. todo meu, Evelti. Queria que o senhor resgatasse um pouco da história, né? Como é que foi a ideia, né, de fazer essa nova sede e por quê? Primeiro, Evelti, eu quero penhoradamente agradecer a oportunidade e a gentileza que lhe é peculiar. E é por esse motivo, né, que é o primeiro programa, né, o Mundo Jurídico, né, que é o pioneiro aqui no estado do Ceará, é o primeiro programa que nós estamos vindo para falar sobre a nova sede. E aí você me dá a oportunidade de ser grato
de ser justo, né? De dizer para toda a advocacia quem foram os grandes responsáveis por essa obra magnífica, né? E aí existe um simbolismo de ser o primeiro programa do amigo Evelto César e de ser na Câmara de Vereadores. Porque, primeiro, nada disso, absolutamente nada disso, para um dever de justiça, nós temos aqui que agradecer penhoradamente o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, né? O governador de então, que era o governador Cid Gomes, que juntos ajudaram efetivamente a realização desse sonho. Quando, em virtude das obras do VLT para a Copa de 2014, né, havia necessidade naquele momento, né, como ora se apresenta e que já foi feito, né, a necessidade de cortar ali um pedaço ali da nossa Escola Superior da Advocacia, ali na Pontes Vieira, com o senador Vigílio Távora. Com o senador Vigílio Távora, né, e aí em virtude disso, que o grande amigo e hoje ministro do CNJ, o ex-presidente, presidente nato da OAB Ceará, conselheiro federal licenciado da OAB Nacional, Valdetário Andrade Monteiro, né, junto com a sua, me permita aqui nominá-los, claro, né, junto com a sua diretoria, porque ninguém faz nada sozinho, Evelto. Verdade. E junto com a diretoria passada, a saber, Valdetário, Ricardo Bacelar, Roberta Vasques, Marcelo Mota e Jadson Cruz, né? Em virtude dessa circunstância, se vislumbrou a possibilidade de uma desapropriação. Então, juntos diligenciamos perante o governo do Estado, através do governador Cid Gomes, que foi sensível a entender que ali era um prédio histórico e que essa desapropriação não poderia ser parcial. É bem verdade que era apenas ali uma pequena parte, né, mas nós colocamos para o governador que nós tínhamos um projeto de uma nova sede, né, desde de 2009, quando nós fizemos campanha com o presidente Valdetário, né, nós enaltecemos para toda a advocacia a necessidade de uma sede condizente com a importância da advocacia cearense, uma sede que pudesse representar a envergadura moral da Ordem dos Advogados Seccional Ceará, né? Um prédio da cidadania que pudesse acolher todos os serviços do sistema OAB, né, para facilitar, né, para os colegas advogados que poderiam ter ali a Escola Superior da Advocacia, todo o corpo administrativo da Ordem, a saber, Secretaria-Geral, processos disciplinares, tesouraria, ouvidoria, centro de apoio, sala de peticionamento para os advogados, biblioteca virtual, salas de aula, o conselho seccional, próprio auditório. Estou até me antecipando aqui na explicação da questão da sede, mas o fato é que eu estou querendo apenas esclarecer como é que nasceu esse sonho, que nasceu aí da cabeça do amigo Valdetário, junto com a sua diretoria, e aí foi viabilizado porque o governador Cid Gomes foi sensível a essa situação causa. E aí desapropriou o prédio. Mas o terreno era de propriedade da prefeitura ou do Estado? Não. Ele desapropriou, que era da OAB. Da OAB. Né? Não, eu digo o novo terreno da sede. Nova sede. No caso, lá da Pontes Vieira, eu só quis mostrar como começou a possibilidade, a efetiva necessidade de uma desapropriação daquele prédio da OAB e da Escola Superior da Advocacia, né, fundação dos advogados, antiga e tal. E aí, quando o governador Cid Gomes desapropriou lá concordou em desapropriar, surgiu um outro problema. Que aí, governador, então nós vamos para onde? Para onde ir? Para onde ir? E aí, eu participei disso, quando, finais de semana, ficávamos procurando um terreno, e aí se encontrou aquele terreno da chamada Curva da Unifor, que havia, ali identificamos que era da prefeitura, né? O governador, o prefeito Roberto Cláudio, foi sensível também, verificando a necessidade desse quase exército de 40 mil advogados, de ter uma sede, né? A sede da Lívio Barreto não é mais condizente, né? Ficou muito pequena com o passar dos anos e tudo, e aí o prefeito disse que tinha que ser feito ali uma dívida histórica com o pessoal do Guararapes ali, hoje, Patrolino Ribeiro, né? Havia uma dívida de se fazer uma praça.
E havia ali uma ocupação gigantesca de 33 famílias. No entorno ali. Dentro do terreno. Dentro do terreno. Dentro do terreno. 13 mil metros quadrados de área, quer dizer, quase uma quadra e meia. E havia, no plano diretor de Fortaleza, em virtude daquele loteamento que foi feito pelo Ivens Dias Branco, havia ali uma área institucional que seria para ser, já estava determinado como área institucional, que poderia ser feita uma praça, e essa outra área estava ocupada. O que nós temos ciência, desde a época de Juraci Magalhães, tinham decisões judiciais no sentido de que fosse desocupado, mas não se conseguia. Entendi. A prefeitura tem uma certa dificuldade, porque a população carente, a gente entende isso. O que é fato é que nos foi colocado um desafio, que se nós conseguíssemos tirar aquela ocupação, né, e fizéssemos a praça, o terreno seria da OAB. E aí nós viemos para o Legislativo, e aqui eu destaco o trabalho do dileto amigo e presidente dessa casa, Salmito Filho, que junto com os vereadores de então, né, foram sensíveis também a essa questão, porque havia necessidade de uma desafetação desta área, o que aconteceu, salvo engano, à unanimidade, e aí surgiu um terceiro desafio, né, que era o desafio de retirar as famílias de forma pacífica. Quantas famílias, né, estavam alocadas? Salvo engano, Evelto, eu posso estar sendo traído aqui pela memória, mas mais de 33 famílias. E aí, em virtude do trabalho de um cidadão chamado Valdetário, né, que é como ele gosta de dizer, nada vence a força do trabalho com fé em Deus. Verdade. E aí, junto com a sua diretoria, trabalharam diariamente, visitando a cada família, os moradores do entorno, dos condomínios e tal, e que abraçaram essa causa, e aí Deus providenciou. Claro. Deus providenciou de uma forma tal que se conseguiu apartamentos no programa Minha Casa Minha Vida para estas famílias, e aí a OAB paga só um aluguel social, um valor mínimo, insignificante, não mais do que, salvo engano, não mais do que R$2.000 por mês, e essas famílias foram alocadas ali para um conjunto habitacional vizinho à Chesf, né? Fruto do trabalho da diretoria passada, capitaneada pelo presidente Valdetário. E aí, infelizmente, né, depois do trabalho desenvolvido no ano de 2015, você, Evelto, me dá a oportunidade, até porque você acompanhou isso como advogado e tal, você acompanhou isso, em virtude da crise, que eu tanto falo aqui nos seus programas, essa crise institucional, nunca antes vista na história da República Brasileira, essa crise acometeu a instituição OAB também. E, pasme, meus colegas, nós chegamos a ter uma inadimplência de 50%. E aí isso nos trouxe uma necessidade de uma maior responsabilidade, né? Levando em consideração que hoje nós gastamos, Evelto, quase 17 milhões nessa obra. O orçamento era de 25 milhões. Nós optamos, nós mesmos sermos a própria construtora para baratear os custos, dá muito mais trabalho, né? Mas esses recursos, veja que mais de 80% desses recursos não foram provenientes aqui da anuidade local. O Conselho Federal também ajudou? O Conselho Federal fez um aporte de mais de 10 milhões de reais, né? E aí, fruto do trabalho do Valdetário, claro, com seus diretores, né, do Marcelo Mota, temos que ser justos, e dos conselheiros federais. Os conselheiros federais, Caio Rocha, Ricardo Bacelar e próprio Valdetário, trabalharam, o Valdetário deixou de ser presidente e passou a ser conselheiro federal, e aí trabalharam juntos com a atual gestão, e aí me dá a oportunidade de nominar agora, né? Presidente Marcelo Mota, a nossa vice-presidente Roberta Vasques, Fábio Timbó, Gleidson Mota, Cristiane Leitão, José Inácio, né, ex-presidente da subseção do Sobral, o amigo Pedro Bruno Amorim como diretor institucional e o dileto amigo Rodrigo Costa. Então, a atual gestão, de forma responsável, teve que dar um freio na obra que deu uma conotação equivocada para as pessoas, como se a obra tivesse parado. Na verdade, ela nunca parou. A gente, no ano de 2016, porque não tinha recursos, claro, nós trabalhamos ali minimamente. Diminuiu o ritmo da obra? Consideravelmente. Nós diminuímos em mais de 90%. Nós ficamos ali só com poucas pessoas trabalhando ali no decorrer de 16. E aí, no final de 16,
presidente Cláudio Lamarck, a quem eu faço uma justa homenagem, né? O presidente Cláudio Lamarck, a sua diretoria, claro, especialmente o doutor Aneildo, que é o tesoureiro da OAB Nacional, sensível com esse problema por qual passava a OAB Ceará, e verificando que nós conseguimos um patrimônio de 56 milhões de reais com aquele terreno, liberaram mais recursos. Ótimo. E aí a gente teve como no decorrer de 2017, fazer um novo cronograma e acelerar essas obras. Então, Fábio, eu gostaria que você falasse um pouco mais de forma pormenorizada sobre a estrutura em si da nova sede. Se eu estiver equivocado, o senhor me corrija, mas parece que a ideia original era abrigar todos os equipamentos da OAB num só prédio. Eu digo, a própria Escola Superior de Advocacia, a ESA, a OAB, né, e a CAAS, a Caixa de Assistência dos Advogados. Eu gostaria que o senhor falasse de forma mais detalhada sobre a estrutura, mas logo após um breve intervalo. Fortaleza, bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o secretário-geral adjunto da OAB Ceará, que está falando sobre a nova sede da entidade. Doutor Fábio, a pergunta que ficou no bloco anterior foi para que o senhor detalhasse um pouco a estrutura da obra, né? Originalmente, a ideia era abrigar tanto a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Ceará, como a Escola Superior de Advocacia num só prédio. O prédio tem uma excelente estrutura, que eu lembro muito bem, uma vez visitando a obra com o Valdetário, ele dizia o seguinte, que agora os advogados têm uma nova sede para os próximos 50 anos. É verdade? Bom, é verdade. É uma estrutura gigantesca. Eu me lembro muito bem que o prefeito Roberto Cláudio, uma certa feita, quando da pedra fundamental, me lembrei, quando da pedra fundamental, o prefeito disse, olha, vocês ganharam um belo presente, portanto, não estraguem esse terreno. Então, nós fizemos a praça. Essa praça, né, que é mantida pela Ordem dos Advogados, foi entregue à Prefeitura de Fortaleza, uma praça com tamanho, nós temos um terreno de mais de 3 mil metros quadrados, né, aproximadamente 7 mil, quase 9 mil metros quadrados de praça. Então, foi pensado, né, nesse desenvolvimento desse projeto, e o grande arquiteto Totonho Laprovitra, né, foi dito a ele que se pensava em contemplar o sistema OAB como todo. Ordem dos Advogados, Escola Superior da Advocacia, nossa gloriosa Escola Superior da Advocacia, que ontem a Velt mandou, ontem fizemos um evento na Assembleia Legislativa em comemoração aos 30 anos da Escola Superior da Advocacia, e aqui eu faço uma justa homenagem a esse grande diretor, Marcel Feitosa, né, que nos recepcionou muito bem e de forma, com muita humildade, que lhe é peculiar, homenageou todos os ex-diretores. De sorte que a Escola Superior da Advocacia e a Caixa de Assistência. E aí, em virtude de uma nova gestão da Caixa de Assistência, o presidente Erinaldo Dantas Filho entendeu, junto com a sua diretoria, me parece, junto com a sua diretoria, entendeu de não fazer esta obra agora. É uma conveniência deles. O que eu quero precisar para todos os colegas advogados e advogadas, que essa estrutura geminada assim foi pensada, onde hoje nós temos mais de 7 mil metros quadrados de área construída, que vai contemplar, agora já está pronto, a Escola Superior da Advocacia com 3 salas de aula. Ótimo. Uma sala de aula onde vai ser feita a transmissão dos cursos telepresenciais para subseções através de antena parabólica. As outras 2 salas de aula com capacidade de mais de 60 alunos cada uma. Um auditório para 300 pessoas que será utilizado pela própria Ordem dos Advogados e a Escola Superior da Advocacia. De forma que o auditório propositalmente está no térreo, exatamente para ficar vizinho ali, um acesso mais fácil para a Escola Superior da Advocacia. No que diz respeito à estrutura da OAB, nós temos o Conselho Seccional. Imagine você que nós estamos saindo
você conhece logo o nosso Lívio conselho, Barreto, lá. da Lívio Barreto, um negócio muito pequeno, Verdade. em uma assistência, cadeiras para assistência, que não dá mais do que 20 pessoas. Nós estamos saindo para uma assistência para mais de 160 pessoas. E outro grande problema da Lívio Barreto também diz respeito ao estacionamento, Exato. a falta de estacionamento. Então estamos deixando o Conselho Seccional com assistência para mais de 120 pessoas, lugares para mais de 50 conselheiros, pensando no ingresso de 15 conselheiros aí nos próximos anos, uma mesa muito grande de diretoria com 12 lugares. Excelente. Enfim, então meio que vai funcionar como 2 auditórios. Ouvidoria, centro de apoio, biblioteca virtual, sala de estudo, tribunal de ética e disciplina, com sala de audiência que o tribunal não tinha, né? Sala de audiência para uma maior comunidade e de uma forma mais reservada. Ou seja, tentando objetivar aqui, todos os equipamentos que se encontram hoje na Lívio Barreto vão funcionar administrativamente de forma, como se diz, juntos e misturados, né? Uma grande sala administrativa, como funciona as grandes corporações, porque o objetivo é otimizar o atendimento para o colega advogado, onde ele vai ligar para uma determinada sala e tem lá gente da tesouraria, da secretaria, todo mundo ali interagindo, TI, enfim, né? O prédio é muito grande, né? E quando o Valdetário disse que é um prédio um prédio feito para os próximos 50 anos, é porque a sua concepção já deixou uma estrutura pronta para uma ampliação futura, né? E aí nós temos um subsolo gigantesco. Quantas vagas de estacionamento? No subsolo, 200 vagas de subsolos, Excelente. vagas externas, vaga imaginando aqui um dia de um grande evento, você tem vagas na praça, você tem um auditório, ou você tem, subsolo, você tem um auditório na parte térrea e você tem uma rua que foi obrigado pela prefeitura a gente abrir esta rua, mas infelizmente, ou felizmente, ou infelizmente, o DER não autorizou a abertura da mesma para ser feita qualquer convergência, em virtude da Washington Soares ser uma das avenidas mais movimentadas, já é estadualizada, e aí poderia trazer acidentes. De sorte que a gente ainda tem esse benefício de uma rua ali que ficou praticamente particular. E a praça que está sendo mantida pela OAB acabou sendo um grande presente, né, para os moradores ali da região, porque ela tem uma série de equipamentos, né, exemplo de quadra de basquete, né, ela também é utilizada para Cooper, né, pelos moradores do entorno, não é verdade? É verdade, a população nos abrilhanta diariamente, a gente vê o pessoal do entorno fazendo Cooper, tem ali uma parte ali, uma parceria feita com a Unimed, e aí tem a academia de ginástica ali, muito bem equipada, a sala, é uma meia quadra de basquete que é utilizada diariamente, enfim, gente que faz piquenique, alguns eventos já foram feitos lá, os formandos estão utilizando a praça, porque tem um símbolo muito grande da UAB, enfim, realmente foi uma parceria muito, muito bem feita e que está trazendo bons frutos para a sociedade. Doutor Fábio, a obra já foi concluída. Qual a previsão de início de funcionamento da nova sede? Bom, eu primeiro queria destacar que nós estamos virando a página, né, no que diz respeito à conclusão desta obra. Só está faltando, a obra está pronta, só está faltando alguns detalhes burocráticos, a saber a liberação de habites, né, visita de corpo de bombeiros, que é natural, é um protocolo quando se conclui toda e qualquer obra. Agora, nós vamos para uma outra etapa, a mudança da Lívio Barreto para a Washington Soares. Nós estamos aí esperando uma reunião da diretoria, capitaneada aí pelo presidente Marcelo, que fica aí mais a cargo dele, junto com a diretoria, verificar em que momento vai ser possível ser possível essa transferência. O que eu posso lhe dizer é que o prédio está pronto, né? Esse era um sonho muito distante, que está próximo de ser realizado. Nós estamos, como disse, concluindo esses pequenos detalhes, e eu acredito que já a gente tem uma data específica que eu não tenho como dizer agora, em virtude de estar dependendo aí do encaminhamento do presidente Marcelo Mota. Então, Fábio, o tempo realmente voou. Infelizmente, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e parabeniza aqui toda a diretoria da OAB em seu nome. Também parabeniza o Dr. Valdetário Andrade Monteiro
grande timoneiro, né, que realmente se empenhou bastante para que isso virasse realidade, essa nova sede. E o programa agora abre espaço para suas considerações finais. Revelt, como gratidão é memória do coração, eu sou muito grato a esse grande líder da advocacia cearense que hoje se encontra emprestado momentaneamente para o CNJ, o amigo Valdetário Andrade Monteiro. E a sua diretoria passada e a atual gestão. Agradeço penhoradamente a confiança da atual diretoria no sentido de ter contribuído. Ninguém faz nada sozinho. Eu gosto muito de obra e aí contei com a confiança da diretoria atual, né, do presidente Marcelo Mota e a atual diretoria, para ficar à frente dessa obra. Repetindo que que sozinho não se faz nada. Portanto, eu espero que a gente possa dar esse presente para a advocacia, que vai se realizar efetivamente quando estiver funcionando. Está bem pertinho de funcionar. Tá certo? Agradeço aqui mais uma vez a oportunidade. Quero agradecer ao presidente da Câmara, ao amigo Salmito Filho, né, que também ajudou sobremaneira na realização desse sonho, ao prefeito Roberto Cláudio e ao ex-governador Cid Gomes. Obrigado. Ivelise Maia. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook, Instagram e assista a todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.